Você não pode ficar aqui. Pegue suas coisas e saia da minha propriedade. Eu não tenho para onde ir. Se eu sair por aquele portão, eu não tenho nada. Por favor, eu só preciso de um trabalho. Dante a encara do assento do motorista, seu rosto bonito como mármore, seus olhos escuros como a tempestade ao redor. Isso não é problema meu. A chuva não era apenas água. Era um espelho. Cada gota fria que batia no vidro da cafeteria barata refletia o estado da alma de Ana. Ela tinha 24 anos e seu mundo havia desabado em menos de 12 horas. A cena retrocede para a manhã daquele mesmo dia. Um escritório pequeno, o cheiro de café velho e poeira. O gerente, Sr. Anderson, um homem de bigode ralo e olhos evasivos, limpava a garganta. O inventário da noite passada não bate. Faltam R$ 500 do caixa. E as câmeras? Bem, elas mostram você no depósito na hora do fechamento. Mas eu estava repondo o estoque. Ela protestou, o pânico subindo por sua garganta. Foi o Ricardo, seu sobrinho. Eu o vi. Basta. A voz dele foi surpreendentemente dura. Ricardo é família. Você é substituível. Limpe seu armário. O segurança irá acompanhá-la. Humilhada. Foi essa a palavra que a seguiu para fora, ecoando mais alto que o barulho do tráfego. Rejeitada. Ela caminhou sem rumo por horas, o envelope com seu pagamento final, irrisório, queimando em sua bolsa. Ela se sentou em um banco de praça, a humilhação dando lugar a um medo frio e rasteiro. O aluguel do seu pequeno quarto estava atrasado. O gerente a havia demitido com justa causa, o que significava que não haveria direitos, nem seguro. E havia o outro segredo. O segredo que ela mal ousava admitir para si mesma. Com as mãos trêmulas, ela entrou na farmácia e comprou o pequeno teste. 10 minutos depois, no banheiro público gelado de um parque, 2 linhas cor-de-rosa confirmaram o que seu corpo já suspeitava. Grávida. O pai, Marcos, seu ex-namorado, havia desaparecido há 3 semanas logo após ela mencionar que seu ciclo estava atrasado. Ele a chamou de desesperada e interesseira. Mais uma rejeição. Sozinha, grávida, desempregada. E ao voltar para sua pensão, a última porta se fechou. A proprietária, uma mulher azeda, apontou para a mala que já havia feito por ela e a jogou no corredor, sem pagamento, sem quarto. Regras da casa. Agora, de volta à cafeteria, ela contava as últimas moedas sobre a mesa. Suficiente para um café e talvez uma passagem de ônibus para... onde? Seu olhar caiu sobre um jornal velho deixado em uma cadeira. Uma coluna de classificados. Ela não procurava, mas o anúncio parecia pular da página. Precisa-se de governanta, moradia e alimentação incluídas. Pagamento generoso. Confidencialidade absoluta. Fazenda Aurora. Contato. Não pedia referências. Pedia discrição. Era um impulso, um último ato de desespero. Ana usou suas últimas moedas no telefone público. Uma voz feminina, eficiente e sem emoção, atendeu. Sim, a vaga ainda está aberta. O último ônibus para a região sai em 30 minutos. Salte no quilômetro 40. O portão estará aberto. Esteja lá antes das 6 da noite, ou não se incomode. E assim, Ana se viu em um ônibus rangente, afastando-se da cidade e entrando em um campo vasto e desconhecido, enquanto o céu se abria em um dilúvio. A Fazenda Aurora não era uma fazenda, era um império. Quando Ana saltou no quilômetro 40, a escuridão estava quase completa. Um portão de ferro forjado, alto e intimidador, estava entreaberto. Além dele, uma estrada de terra batida se perdia na névoa. Ela caminhou por quase 20 minutos, encharcada, a mala barata com uma roda quebrada arrastando na lama. A casa surgiu de repente. Não era uma casa de fazenda rústica,
Era uma fortaleza moderna de vidro escuro, aço e pedra preta, que parecia absorver a pouca luz que restava. Não havia luzes acesas, apenas o som da chuva e o uivo do vento. Ela hesitou, o medo agora superando o desespero. Talvez fosse um erro, mas voltar era impossível. Reunindo a coragem que lhe restava, ela subiu os degraus de pedra e bateu na porta maciça. O silêncio foi sua resposta. Ela bateu novamente, mais forte. A porta se abriu. Ele não era velho. Tinha talvez 35 anos, mas seus olhos pareciam carregar décadas de exaustão. Alto, ombros largos que preenchiam o batente da porta, vestido com uma simplicidade cara, uma camisa de linho escura e calças perfeitamente ajustadas. Seu cabelo escuro estava despenteado, e uma barba de alguns dias sombreava um maxilar que parecia esculpido em granito. Ele era devastadoramente bonito, mas de uma forma perigosa. Seus olhos, no entanto, eram frios, mais frios que a chuva. Ele a mediu de cima a baixo. Viu o cabelo encharcado, as roupas baratas, a mala quebrada e a exaustão em seu rosto pálido. Quem é você? Sua voz era um barítono grave que vibrava no ar. Eu sou Ana. Eu liguei sobre o emprego de governanta. A expressão dele se fechou. Um músculo em sua mandíbula saltou. A vaga foi preenchida. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Ana. Mas a mulher no telefone. Ela disse para eu vir. Eu peguei o último ônibus. Eu não tenho como voltar hoje. Isso, disse Dante, sua voz baixando para um tom de aviso. Não é problema meu. A propriedade está fechada para visitantes. Ele começou a fechar a porta. Foi o desespero que a fez falar. A imagem das duas linhas cor-de-rosa. A realidade de não ter um teto. Por favor, ela gritou, sua voz quebrando. Eu faço qualquer coisa. Eu cozinho, eu limpo, eu sou forte. Eu só preciso de um lugar para ficar. Só esta noite. Eu imploro. Dante parou. Ele a observou, não com pena, mas com uma irritação profunda. Ela era um problema. Uma intrusa em seu mundo cuidadosamente controlado de silêncio e dor. Ele era um viúvo amargurado, um milionário recluso que havia comprado aquela vasta extensão de terra para garantir que o mundo nunca mais o tocasse. E agora o mundo estava em sua porta, tremendo e chorando. Ele a via como uma complicação. Ela o via como seu último obstáculo, sua única e aterrorizante salvação. Eu não administro uma casa de caridade, disse ele, a voz cortante. Eu não estou pedindo caridade, estou pedindo um trabalho. Ela rebateu, a força surpreendendo a ambos. Ele abriu a boca para dar a ordem final, para mandá-la embora, para chamar a segurança. Mas naquele momento, o mundo de Ana finalmente cedeu. O frio, a fome, o estresse emocional e o segredo que crescia dentro dela conspiraram. Seus olhos reviraram e ela desabou, caindo de joelhos e depois para frente, inconsciente na soleira de pedra molhada. Dante ficou imóvel. A chuva batia nas costas dela. Por um longo momento, ele apenas olhou para a mulher caída em sua porta, uma intrusa que havia quebrado sua solidão. Com um suspiro que soou mais como uma maldição, ele saiu para a tempestade, seus olhos escuros fixos na figura frágil que havia acabado de invadir sua fortaleza. O primeiro som foi o crepitar da madeira, o primeiro cheiro de cedro e lavanda. Ana abriu os olhos lentamente, sua mente uma névoa confusa. Onde ela estava? O teto era de vigas de madeira escura. Ela estava deitada em uma cama que, embora simples, era mais confortável do que qualquer outra que ela já conhecera. Suas roupas molhadas haviam sumido, substituídas por um conjunto simples de moletom cinza e uma camiseta de algodão macio. O pânico a atingiu. Ela se sentou, o movimento rápido fazendo sua cabeça girar.
Ela não estava na casa principal. A arquitetura aqui era diferente. Era uma cabana pequena, mas impecavelmente limpa. Uma lareira de pedra aquecia o ambiente. Pela janela, ela via apenas a chuva torrencial e a silhueta escura da casa principal, a uns 100 metros de distância. A porta da cabana se abriu e Ana encolheu-se, puxando o cobertor até o queixo. Não era ele. Era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um rosto severo que não combinava com os olhos gentis. Ela carregava uma bandeja. Acordou. Bom, a voz dela era prática. O médico esteve aqui. Você teve uma queda de pressão, exaustão. Ele disse que você e o bebê ficarão bem. Desde que descanse. Ana congelou. O bebê? A mulher arqueou uma sobrancelha. Você não sabia? Oh, céus! Sim, querida. Você está grávida de umas 8 semanas, segundo ele. Ela colocou a bandeja na mesa de cabeceira. Dante não gosta de desperdício. Onde ele está? O Sr. Dante, no único lugar que ele fica, naquela casa, cuidando de suas próprias amarguras. A mulher suspirou. Eu sou Elvira, a governanta. Fui eu quem atendeu seu telefone. E fui eu quem implorou ao Sr. Dante para não jogá-la na tempestade. Ele é um homem difícil, mas não é um monstro. Pelo menos, não totalmente. Elvira se moveu para sair. Quando terminar, venha até a casa principal. Ele quer falar com você. E Ana, não espere gentilezas. Ele odeia surpresas. 1 hora depois, Ana, vestindo as roupas emprestadas, atravessou a lama até a cozinha dos fundos da casa principal. O interior era tão intimidador quanto o exterior. Minimalista, silencioso e frio. Cada superfície de mármore e aço parecia refletir seu deslocamento. Elvira guiou por um corredor que parecia um museu até um escritório. As paredes eram de vidro do chão ao teto, oferecendo uma visão panorâmica da tempestade e dos jardins vastos e selvagens da propriedade. E lá estava ele. Dante. Ele não estava sentado. Estava de pé, de costas para ela, olhando a chuva. A tensão em seus ombros era visível. Elvira, deixe-nos, ele ordenou, sem se virar. A porta se fechou com um clique suave, deixando Ana sozinha com ele. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pela batida do coração dela e pela chuva lá fora. Finalmente, ele se virou. Seus olhos escuros a avaliaram. E desta vez não havia apenas irritação. Havia algo mais profundo, mais perigoso, um cálculo frio. Você mentiu, ele disse. Eu não menti. Eu não sabia sobre... Você omitiu. Ele deu um passo à frente. Você veio aqui, para uma propriedade isolada, buscando um emprego exigente, sabendo que estava em uma condição delicada. Eu não sabia. Ela insistiu, a voz ganhando força. E mesmo se soubesse, eu preciso trabalhar. Mais ainda agora. Ele zombou, um som curto e sem humor. Eu não sou um tolo, Ana. Você desmaiou convenientemente na minha porta. Uma performance digna de pena. A acusação a atingiu como um tapa. A humilhação do dia anterior voltou com força. Seus olhos arderam, mas ela se recusou a chorar. Ela levantou o queixo. Eu não fingi, eu estava exausta, com fome e com medo. Mas não estou pedindo sua pena. Estou pedindo o emprego que anunciei. Você precisa de uma governanta. Eu preciso de um trabalho. Eu posso fazer isso. Ele circulou sua mesa, parando a poucos metros dela. Governanta? Você acha que está em posição de exigir alguma coisa? Elvira ficará. A vaga que você viu era para substituí-la, mas ela concordou em adiar sua aposentadoria. Não há vaga de governanta. O coração de Ana afundou. Porém, ele continuou. Temos um problema. Você está na minha propriedade. O médico disse que você não pode viajar neste estado.
e eu não terei um processo judicial nas minhas mãos se algo acontecer com você depois que eu a expulsar. Ele parou na frente dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro sutil de sândalo e ozônio. Então, faremos um acordo. Seus olhos desceram para a barriga lisa dela, escondida sob o moletom. Você ficará na cabana. Terá comida e um teto. Mas não será de graça. Você vai trabalhar. Eu já disse que vou. Não, você vai trabalhar. Um sorriso frio tocou seus lábios. A vaga de governanta está preenchida, mas a de ajudante de estábulo, essa acaba de abrir. O acordo era, na verdade, um teste, uma punição. Dante não lhe deu tarefas fáceis. Ele a queria fora. Ele estava testando seus limites, esperando que ela quebrasse, que implorasse para ir embora, para que ele pudesse lavar as mãos daquela complicação. No primeiro dia, ele ordenou que ela limpasse os 4 estábulos do fundo, onde ficavam os cavalos que não eram os puros sangue premiados, mas sim animais de carga. O cheiro era forte, o trabalho pesado. Ana amarrou o cabelo, encontrou um macacão velho de jardineiro e começou. Ele a observou. Da janela de vidro de seu escritório, ele a viu. Viu-a empurrar o carrinho de mão pesado. O rosto franzido de esforço, mas sem hesitação. Viu-a parar para respirar. A mão indo instintivamente para a barriga, um gesto de proteção que fez algo estranho se apertar em seu peito. E então, ele a viu continuar. No segundo dia, ele lhe deu os jardins. A tempestade havia passado, deixando um rastro de destruição. O jardim formal, outrora o orgulho de sua falecida esposa, estava agora um caos de ervas daninhas e pétalas apodrecidas. Arranque tudo, ordenou ele, apontando para as ervas daninhas. A mão. Não quero produtos químicos perto das minhas rosas. Era um trabalho de horas de joelhos na lama fria. Suas mãos, acostumadas a arquivos de escritório, ficaram vermelhas e depois cruas. Ele a observou. Ele se sentou em sua mesa, fingindo analisar relatórios de ações, mas seus olhos não saíam da figura pequena e determinada curvada no jardim. Ela não baixava a cabeça. Ela não chorava. Ela apenas trabalhava, metodicamente, com uma dignidade silenciosa que o irritava mais do que qualquer choro faria. Ele a via como um problema. Semanas se transformaram em um mês. O outono começou a pintar as folhas das árvores da fazenda Aurora com tons de ouro e ferrugem. A dinâmica entre Ana e Dante mudou sutilmente, mas de forma inegável, desde o dia em que ela domou o trovão. Ele parou de lhe dar tarefas punitivas. Com um grunhido de relutância, que Elvira traduziu como preocupação, ele a proibiu de trabalhar nos estábulos, citando o risco desnecessário na sua condição. Em vez disso, ela foi designada para os jardins formais perto da casa principal, o santuário que pertencera à falecida esposa dele. Dante ainda era o viúvo amargurado, frio, distante, passando os dias trancado em seu escritório de vidro. Mas agora ele observava. Ele via Ana de joelhos, não na lama, mas entre canteiros de rosas que ela cuidava com uma devoção quase religiosa. Ele a via conversar com Elvira, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Ele via a curva suave de sua barriga começando a se definir sob as roupas de trabalho. Ele se pegava prendendo a respiração. Aquela mulher, que ele tratara como um problema, estava trazendo vida de volta ao lugar que ele havia escolhido para morrer. As flores pareciam mais brilhantes, a casa menos silenciosa, e isso o aterrorizava. A verdadeira quebra no padrão de Dante veio em uma terça-feira cinzenta. Um fornecedor de ração, um homem corpulento chamado Silas, estava na varanda da frente, gritando com Elvira sobre uma fatura contestada. Ana, voltando do jardim, parou na escada. Eu não me importo com o que o sistema diz, rosnava Silas.
Eu quero meu dinheiro, ou meus homens esvaziam o celeiro. Senhor Silas, por favor, baixe a voz. O senhor Dante não está disponível, começou Elvira. Silas riu, um som desagradável. Seus olhos passaram por Elvira e pousaram em Ana. Ele a mediu, notando suas roupas sujas de terra e a forma de seu corpo. Ora, parece que o recluso Dante arranjou uma nova distração. Diga-me, querida, o pagamento vale a pena para trabalhar para um fantasma, ou talvez você ofereça serviços extras? O rosto de Ana queimou. Elvira engasgou, chocada. Saia, uma voz disse. A voz não estava alta. Era baixa, fria e absolutamente letal. Dante apareceu na porta. Ele não parecia zangado. Ele parecia vazio, o que era muito pior. Ele desceu os degraus lentamente, ajeitando o punho da camisa. Senhor Dante, eu só estava... Silas gaguejou, o sorriso desaparecendo. Você estava sendo ofensivo na minha propriedade, disse Dante, parando a centímetros do homem. Você insultou minha governanta, e você humilhou a Cirta Ana. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros como gelo. Você não fará mais negócios com a Fazenda Aurora. Nunca mais. Agora, saia da minha terra. E se você sequer olhar na direção dela novamente, descobrirá que posso ser muito mais do que um fantasma. Silas ficou pálido. Ele recuou, tropeçou nos próprios pés e praticamente correu para sua caminhonete. Um silêncio tenso caiu. Elvira recuou para dentro da casa, dando a eles espaço. Ana olhava para Dante, seu coração batendo forte. Ele a havia defendido. O homem que a via como uma intrusa, que a testou, acabara de protegê-la. Ele se virou para ela. A armadura estava de volta no lugar. O trabalho no jardim acabou por hoje, disse ele bruscamente. Vá para a cabana. Parece que outra tempestade está chegando. Ele se virou e entrou, deixando-a na varanda, mais abalada pela proteção dele do que pelo insulto do outro homem. A tempestade veio, como ele previu, mas desta vez foi violenta. O vento uivava e a energia da fazenda caiu com um estalo, mergulhando a cabana em uma escuridão fria. Ana se encolheu sob os cobertores. A lareira, que ela nunca conseguira acender direito, permanecia fria. Ela estava grávida, assustada e, de repente, sentindo-se terrivelmente sozinha. Uma batida forte na porta a fez pular. Ela abriu. Era Dante, encharcado pela chuva, com uma lanterna na mão e uma caixa de fósforos na outra. Elvira me lembrou que você é inútil com uma lareira, disse ele. Sua voz uma tentativa falha de manter a aspereza. Ele entrou, o cheiro de chuva e sândalo enchendo o pequeno espaço. Ele se ajoelhou diante da lareira. E em minutos, com mãos experientes, fez a madeira pegar. As chamas começaram a lamber a escuridão, pintando o rosto dele em tons de laranja e sombra. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo crepitar do fogo e o uivo do vento. Por quê? Ela finalmente sussurrou. Ele olhou por cima do ombro. Por que o quê? O fogo? Por que me defendeu hoje? Dante parou. Ele ficou de pé, mas não se afastou. A pequena sala os forçava a uma proximidade que a casa principal permitia evitar. Ninguém tem o direito de falar assim com você. Com ninguém, disse ele, a voz rouca. Mas o senhor falou. Ela rebateu suavemente, sem acusação, apenas um fato. O senhor me julgou no momento em que me viu. Ele se virou para ela. A luz do fogo dançava em seus olhos, e pela primeira vez ela não viu frieza. Ela viu uma dor tão profunda que quase a fez recuar. Eu sei, ele disse, a admissão parecendo ser arrancada dele. Quando você vê o mundo apenas como cinzas, você se esquece de que outras pessoas ainda podem queimar. Ela franziu a testa. Cinzas? Ele desviou o olhar para o fogo.
Esta fazenda, as rosas que você cuida, eram dela, minha esposa Isabela. Era a primeira vez que ele a mencionava. Ela amava este lugar. Ela era tudo, brilhante, viva. Ele engoliu em seco, a fortaleza de sua voz começando a rachar. Eu a vi cair, eu a segurei. Sua voz falhou. Ele fechou os olhos. Eu a segurei enquanto a vida desaparecia. Eu comprei o resto das terras ao redor. Construí os muros. Eu me tranquei aqui. Eu não queria ver mais nada. Não queria sentir mais nada. Ele abriu os olhos e olhou para ela. A vulnerabilidade em seu rosto era crua. Eu me tornei um fantasma, assim como aquele homem disse. Eu estava esperando tudo acabar. E então você apareceu. Ele deu um passo em direção a ela. Você apareceu na minha porta quebrada pelo desespero, carregando sua própria dor. Mas você não se transformou em cinzas. Você lutou. Você cuidou das rosas dela. Você cuidou do meu cavalo. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Ana agora. Não de tristeza, mas de compreensão. Dante levantou a mão, lentamente como se temesse que ela fosse uma miragem. Seu polegar áspero do trabalho que ele fingia não fazer, tocou a pele macia de sua bochecha, enxugando uma lágrima. Eu a tratei como uma intrusa. Ele sussurrou, porque você me lembrou do que eu perdi, e do que eu ainda tinha medo de sentir. A distância entre eles era elétrica. O mundo havia se reduzido àquela cabana, àquele fogo, àquele toque. Eu não sou cinzas, Ana, disse ele, sua voz mal audível acima da tempestade. Mas eu estive congelado, e você é como este fogo. A inclinação dele foi lenta, agonizante. Não foi a ação de um milionário tomando o que queria. Foi a súplica de um homem pedindo para sentir algo novamente. O primeiro toque de seus lábios foi uma pergunta, tímido, quente, provando o sal das lágrimas dela. Ana não recuou. Ela respirou fundo e sua mão subiu, não para empurrá-lo, mas para segurar o tecido de sua camisa molhada. Foi uma resposta. O beijo mudou. A hesitação desapareceu, substituída por uma fome desesperada, não de desejo, mas de vida. Ele a puxou para mais perto, uma mão em sua cintura, a outra em seu rosto, como se quisesse memorizá-la. Ele a levantou nos braços, e não foi uma conquista, foi um refúgio. Ele a carregou os poucos passos até a cama, e as roupas molhadas e as camadas de proteção caíram como armaduras velhas e inúteis. À luz do fogo, ele a observou. Não com luxúria, mas com uma reverência que a fez corar. Ele traçou a geografia suave de seu corpo, suas mãos honrando o vale de sua cintura, a curva de seu quadril e a promessa suave de vida em seu ventre. Ela respondeu, abrindo-se para ele como uma flor noturna que, após uma longa escuridão, finalmente confiava na luz da lua. E quando eles se uniram, não foi uma colisão. Foi um encaixe, um reconhecimento. O silêncio da cabana foi quebrado não por gritos, mas por suspiros de alívio, duas solidões se tornando uma só. Ele se moveu dentro dela, não tomando, mas compartilhando, em um ritmo que falava de perdão e de promessa, e também da explosão da felicidade. A tempestade lá fora encontrou seu igual na tempestade interna que finalmente se acalmava dentro de ambos, lavando a dor e deixando para trás a promessa de um novo começo. Aqui está, uma cena de entrega total, focada na conexão e na intensidade poética, exatamente como você pediu. O fogo na lareira havia se acalmado, transformando-se em brasas pulsantes que pintavam o pequeno quarto com uma luz âmbar. A tempestade lá fora ainda uivava, mas dentro da cabana um silêncio profundo havia se instalado. Não era um silêncio vazio, era um espaço preenchido pela batida de dois corações que pela primeira vez encontravam o mesmo ritmo,
Ana estava deitada nos braços de Dante, a cabeça em seu peito, ouvindo a calma que se seguiu à confissão dele. Ele havia se quebrado diante dela e ela o havia segurado. Agora ele se moveu. Lentamente, ele se apoiou em um cotovelo, e ele próximo a ela. A sombra que ele projetava não era ameaçadora, era um dossel, um refúgio. A luz das brasas dançava em seu rosto, e a armadura do milionário frio havia se dissolvido completamente. O que restava era um homem cru, seus olhos escuros fixos nela com uma intensidade que era, ao mesmo tempo, reverência e fome. Ele não falou. Ele não precisava. Ele levantou a mão e, desta vez, não havia hesitação. Seus dedos traçaram a linha do maxilar dela, o polegar roçando seu lábio inferior. O toque era áspero pelo trabalho, mas gentil como uma promessa. Eu estive com tanto frio por tanto tempo, ele sussurrou a voz rouca, não pela noite, mas por anos de silêncio. E você? Ana fechou os olhos, sua respiração tremendo. Ela não recuou. Ela se inclinou para o toque, um movimento quase imperceptível que era, na verdade, uma permissão absoluta, uma entrega. O primeiro beijo havia sido um pedido de perdão. Este, o segundo, era uma declaração. Foi lento, profundo. Ele não estava mais provando suas lágrimas. Estava memorizando o sabor de sua alma. Ele explorou a doçura de sua boca como um homem que descobre a água após uma vida inteira no deserto. O sangue dela começou a ferver. Não com pressa, mas com um calor profundo, ascendente. As mãos dele se moveram, e não eram as mãos de um mestre, mas de um devoto. Ele a descobriu novamente. Cada toque era uma pergunta, e o arrepio na pele dela era a resposta. Ele traçou o arco de sua clavícula, descendo pelo caminho de seu coração que batia forte, honrando a curva suave de seu quadril e a promessa de vida que ela carregava em seu ventre. Ele não a via como quebrada, ele a via como inteira. Ela era um instrumento precioso, e ele era um músico que finalmente havia encontrado a melodia perdida. Quando ele se moveu, não foi uma tomada. Foi um alinhamento. Ele se tornou sua âncora, e ela, seu porto, o mundo exterior, a chuva, o passado, tudo desapareceu. Só existia aquele espaço sagrado entre eles. Ela o acolheu, seus corpos se encaixando com a certeza de duas peças que foram feitas para se encontrar. O ritmo que eles estabeleceram era antigo como o mundo. Era o fluxo e refluxo de uma maré alta, a cadência de uma música que só eles podiam ouvir. Ele se moveu dentro dela, e cada movimento era um verso de poesia escrito em calor e entrega. Ela arqueou as costas, não para escapar, mas para recebê-lo mais profundamente, para o lugar onde as almas se encontram e os segredos não podem mais existir. Os suspiros dela não eram de dor, eram de redescoberta. Os sussurros baixos dele não eram de poder, eram de alívio, de finalmente estar em casa. A cabana pareceu prender a respiração. As brasas na lareira brilharam mais intensamente. Eles se tornaram uma única nota, sustentada no ar, vibrando com uma intensidade que fazia o sangue ferver e a alma cantar. Foi uma colisão silenciosa de estrelas, onde o eu e o você foram apagados, deixando apenas o nós. E no silêncio que se seguiu, quando o ritmo deles diminuiu para o pulsar suave da vida, ele não a soltou. Ele a puxou para mais perto, enterrando o rosto em seu cabelo. Eu estou aqui, ele murmurou. E Ana, sentindo o peso dele, o calor de sua pele e a batida constante de seu coração contra o dela, finalmente entendeu o que era a segurança absoluta. Por um momento de pânico, ela pensou ter sonhado com tudo, mas o cheiro dele estava em seus travesseiros. A lareira ainda tinha brasas quentes, e então ela ouviu um barulho. Ela se sentou, puxando o lençol.
Dante estava na pequena cozinha da cabana. Suas costas largas estavam tensas. Ele estava vestido, mas seus cabelos ainda estavam úmidos. Ele estava tentando fazer café. E falhando miseravelmente, ele se virou ao ouvi-la, uma caneca em uma mão, pó de café derramado na outra. Ele a olhou. O viúvo amargurado, o milionário frio, o homem de gelo. E então, pela primeira vez, ele sorriu. Não era um sorriso grande. Era pequeno, enferrujado pelo desuso, mas alcançou seus olhos. E naquele momento, Ana soube que o romance havia vencido a dor. A felicidade tem um som. Na fazenda Aurora era o som do silêncio não mais opressor, mas preenchido. Uma semana se passou desde a tempestade, e a transformação de Dante era palpável. O meu viúvo amargurado havia recuado, dando lugar a um homem que estava reaprendendo a respirar. Ele não era um homem de grandes gestos, mas suas ações falavam por ele. Na manhã seguinte à noite na cabana, ele apareceu com 2 xícaras de café, perfeitamente feito. Elvira o havia ensinado, e um olhar de desculpas pelo fracasso da noite anterior. Naquela tarde, as poucas roupas de Ana foram silenciosamente movidas da cabana para um dos quartos de hóspedes na casa principal. Um quarto com janelas que davam para o nascer do sol. Ele ainda era quieto. Ainda havia uma sombra de dor em seus olhos quando olhava para o jardim de rosas, mas agora ele não olhava sozinho. Ana se sentava com ele no café da manhã, na vasta mesa de jantar onde ele antes comia sozinho. Ele falava sobre os cavalos, não como investimentos, mas como criaturas que ele respeitava. Ele perguntava a ela sobre seu avô. Ele a ouvia. À noite, ele não se trancava mais no escritório de vidro. Ele acendia a lareira da sala principal e lia, enquanto Ana se sentava no sofá oposto, lendo um dos muitos livros que ele possuía. Ocasionalmente, seus olhos se encontravam por cima das páginas e aquele sorriso pequeno e enferrujado aparecia, aquecendo-a mais do que o fogo. Ela se sentia segura. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia cuidada, vista. E ela estava se apaixonando por aquele homem complexo e ferido. Mas a felicidade, ela descobriu, tem um peso. O peso da verdade. O segredo que ela carregava não era mais apenas dela. Crescia, tornava-se mais real a cada dia. E agora parecia uma sombra em meio à luz crescente entre eles. Ela não podia construir um futuro com ele sobre uma omissão. Ele havia confiado a ela seu maior segredo, a história de Isabela. Agora, ela devia a ele o seu. Ela decidiu. Naquela noite, durante o jantar, ela contaria a ele. Contaria sobre Marcos, sobre o medo e sobre a vida que começou antes mesmo de ela chegar à sua porta. Ela estava aterrorizada com a reação dele, ele que havia perdido tanto, mas ela tinha que acreditar no homem que emergiu da tempestade. Naquela tarde, o sol estava brilhante, um dia de outono atipicamente quente. Ana estava no jardim de rosas, não trabalhando, mas simplesmente sentindo o cheiro das últimas flores do ano. Ela colocou a mão sobre o ventre, um gesto que se tornara natural. Eu vou contar a ele hoje, ela sussurrou para o ar. Ele vai entender, ele tem que entender. O som de um carro roncando na estrada de cascalho a fez olhar para cima. Não era o carro de Dante, nem o jipe de Elvira. Era um táxi amarelo, sujo da estrada. Ele parou perto dos portões da frente. Um homem saiu. O ar nos pulmões de Ana congelou. Marcos. Ele parecia mais magro, os olhos fundos e nervosos. Ele a viu no jardim e seu rosto se abriu em um sorriso que a fez sentir náuseas. Ana, então é aqui que você está se escondendo. Ele começou a caminhar em sua direção, sua voz oleosa, cortando o ar limpo da fazenda. Você realmente deu o golpe, hein? Eu disse àquela sua senhoria velha que você conseguiria. Marcos, a voz dela saiu trêmula, mas fria. O que você está fazendo aqui? Vá embora. Ir embora?
Depois de todo o trabalho que tive para te encontrar, ele riu, olhando ao redor com avareza. Este lugar vale milhões. E você está aqui, parecendo a dona. E eu sei o porquê. Ele deu um passo mais perto, os olhos fixos na curva suave de sua barriga. Você não me enganou, Ana. Eu sei que você está grávida. E esse filho é meu. E agora o seu homem está aqui. Você vive bem e eu vou chamar a imprensa para mostrar a todos onde está escondida a funcionaria que roubou o café. Cale a boca. Ela sibilou, olhando freneticamente para a casa principal. A porta do escritório de Dante estava fechada. Eu não vou calar a boca. Você acha que pode simplesmente fugir, ter esse filho e viver no luxo enquanto eu não tenho nada? Eu sou o pai. Eu tenho direitos. Você não tem direito a nada. Ela rebateu, a raiva superando o medo. Você me abandonou. Você me chamou de interesseira. Você desapareceu. Eu estava confuso. Um homem entra em pânico. Mas eu voltei, não voltei? Ele agarrou o braço dela. Você vai conseguir dinheiro desse seu novo homem. Para mim, para o nosso futuro. Solte ela. A voz de Dante veio de trás deles. Fria. Marcos largou o braço de Ana como se estivesse queimando. Dante estava parado nos degraus do jardim, sua sombra caindo longa sobre eles. Seu rosto era ilegível. Mármore. O milionário frio estava de volta. Quem é você? Perguntou Dante, embora seus olhos estivessem fixos em Ana. Eu sou Marcos, o pai do bebê dela, disse Marcos, tentando parecer corajoso. O mundo de Ana inclinou. Não, Dante, por favor. Dante não olhou para ela. Ele avaliou Marcos, dos sapatos gastos ao sorriso nervoso. Ele parecia entender tudo em um instante. Pai, repetiu Dante. A palavra saiu sem emoção. Isso mesmo. E ela me deve. Nós temos um acordo. Os olhos de Dante se fecharam por um breve segundo. Quando se abriram, o gelo estava lá. A amargura que ela pensou ter derretido havia retornado, congelando tudo. Tudo o que ele viu foi a confirmação de suas primeiras suspeitas. A mulher que apareceu em sua porta, o desmaio conveniente. A gravidez que ele soube pelo médico, mas que ela nunca confirmou para ele. A noite na cabana. Ele não via o amor. Ele via um plano. Um plano elaborado por esta mulher e seu cúmplice. Ana, disse ele, a voz tão baixa que ela mal podia ouvir. Você estava esperando ele aparecer? O quê? Não. Dante, eu ia te contar hoje. Sobre o bebê. Ele repetiu. Ou sobre o parceiro. Dante. Ela gritou, o coração se partindo. Ele levantou a mão silenciando-a. Ele se virou para Marcos. Quanto? Marcos piscou. O quê? Quanto para você desaparecer e nunca mais voltar? Marcos, vendo sua oportunidade, inflou o peito. Dante riu. O som era assustador, vazio. Era o som do homem que havia perdido tudo e não tinha mais nada a temer. Ele tirou um talão de cheques do bolso interno do casaco e uma caneta. Dante, não faça isso. Você não pode comprá-lo, implorou Ana. Eu não estou comprando ele, disse Dante, rabiscando no cheque e arrancando. Estou pagando pela sua parte do serviço. Ele estendeu o cheque a Marcos. Isso são 20 mil. É mais do que você vale. Pegue. Saia da minha propriedade. Se você voltar, eu o enterrarei em processos legais que farão você desejar nunca ter saído do buraco de onde veio. Marcos agarrou o cheque, seus olhos brilhando de ganância. Ele olhou para Ana. Foi bom te ver, querida. E ele correu para o táxi. Ana observou o carro desaparecer, levando consigo o último vestígio de seu passado. Então, ela se virou para o homem que ela pensou ser seu futuro. Ele a estava observando. O olhar dele era o olhar do primeiro dia, frio, distante, repleto de nojo. Então, ele diz,
a voz cortante como vidro quebrado. Era tudo verdade. Não, não foi um plano. Eu juro, eu estava sozinha. Eu estava com medo. Eu te conheci e você viu sua chance. Ele completou, o viúvo tolo e recluso. Um alvo fácil. Você se infiltrou, cuidou dos cavalos, cuidou das rosas, as rosas dela. A menção de Isabela a feriu mais do que qualquer acusação. Você se atreveu, ele sibilou, dando um passo em direção a ela, a tocar nas coisas dela, a dormir na minha cama, a me fazer sorrir. Te sentir, a palavra saiu como uma maldição. Tudo isso enquanto seu cúmplice esperava o momento certo para aparecer e reivindicar o pagamento. Não é assim. Eu me apaixonei por você. Amor? O grito dele ecoou pelo jardim silencioso. Você não sabe o que é o amor. O amor é o que eu enterrei naquele morro. O que você fez foi uma performance e foi muito convincente. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Ana. Dante, por favor. Eu te imploro, o bebê, sim, o bebê não é seu, mas o que eu sinto por você é real. Ele olhou para o ventre dela, e seu rosto se contorceu em uma dor que era mais profunda que a raiva. Saia, ele disse. O quê? Pegue suas coisas daquele quarto. Elvira vai arranjar um carro. Quero você fora da minha propriedade antes do anoitecer. Dante, não, não faça isso. Você está me mandando embora para onde eu vou. Eu não me importo, disse ele. A voz agora morta. Você é uma mentirosa. Você profanou este lugar. Você profanou a memória dela. E você me fez de tolo. Ele se virou, os ombros rígidos. Dante, ela chorou, dando um passo para segui-lo. Ele parou, mas não se virou. Não me siga, Ana. Para mim você já foi embora. Ela o observou subir os degraus de pedra e entrar na fortaleza de vidro. A porta se fechou com um clique final e silencioso. Ela estava de volta ao ponto de partida, sozinha, rejeitada. Mas desta vez não era a humilhação que ela sentia. Era uma agonia. Ela não tinha perdido apenas um emprego ou um teto. Ela tinha perdido o homem que ela amava. Ele estava em seu escritório de vidro, o sol poente lançando longas sombras que pareciam garras. Ele havia vencido. Havia expulsado a mentira, protegido seu santuário. Então, por que se sentia devastado? Porque a ausência dela parecia uma ferida muito mais profunda do que a traição dele. A porta se abriu sem uma batida. Elvira entrou, o rosto severo e impassível. Ela se foi, disse Elvira. Não era uma pergunta. Dante não se virou. Bom, a propriedade está segura. Você é um tolo, Dante. Ele se virou lentamente, a surpresa quebrando sua máscara de frieza. Elvira nunca havia usado aquele tom com ele. Você não a expulsou porque ela mentiu, continuou ela, caminhando até a mesa dele. Você a expulsou porque ela te fez sentir de novo, e você é um covarde. É mais fácil se esconder atrás da memória de Isabela do que lutar pela mulher que está na sua frente. Ela armou para mim. Ela e aquele homem, que homem? Elvira zombou. Aquele rato assustado. Eu o vi. Ana estava apavorada e envergonhada. Elvira se inclinou sobre a mesa. Ontem à noite eu a ouvi na cozinha. Ela estava chorando, falando sozinha. Dizia, como eu vou contar a ele, como eu conto ao homem que eu amo que eu carrego o filho de outro. As palavras atingiram Dante como pedras. Ela estava mais com medo de te machucar do que de ser rejeitada, disse Elvira, a voz quebrando. Ela estava escolhendo as palavras certas para proteger você, e você, em sua arrogância e dor, a jogou aos lobos. Elvira se endireitou. Você não está honrando a memória de Isabela se trancando aqui, Dante. Você está insultando-a. Isabela era a vida. E você acabou de expulsar a única vida que entrou nesta casa em 3 anos.
Ela se virou e saiu, deixando-o sozinho com o silêncio e a verdade de suas palavras. Dante sentiu o ar faltar. As paredes de vidro pareciam estar se fechando. Ele saiu do escritório, subindo as escadas, movendo-se como um sonâmbulo, até o quarto que ela ocupara. O cheiro dela ainda estava lá. Lavanda e terra. O quarto estava quase vazio. Ela não tinha quase nada. Na pequena mesa, ela havia deixado para trás as roupas que ele lhe emprestara na primeira noite, dobradas. E ao lado delas, algo que ela deve ter esquecido na pressa. Um pequeno teste de gravidez. As duas linhas cor-de-rosa, desbotadas, ele o pegou. Era um objeto tão pequeno e frágil. A prova, mas não a prova de um golpe. A prova do medo dela. A prova de que ela estava sozinha e grávida antes de conhecê-lo. Ela não mentiu sobre isso. Ele estava errado. O castelo de gelo que ele reconstruiu ao seu redor desmoronou em um instante. A dor em seu peito era aguda. Não era a dor do luto. Era a dor do arrependimento. Ele correu. Desceu as escadas, passando por Elvira no corredor. Onde ela está? Ele gritou. Elvira apontou para a porta. A estação de ônibus da cidade. O último sai às 7. Você tem 20 minutos. Ele não esperou. Ele correu para seu carro, o motor potente rugindo a vida. A estrada de cascalho disparou pedras enquanto ele acelerava, o coração batendo mais rápido que o motor. A estação de ônibus era um lugar sombrio, iluminado por luzes fluorescentes que piscavam. Ana estava encolhida em um banco de metal frio, sua pequena mala aos pés. Ela limpava as lágrimas com raiva. Ela não tinha para onde ir, mas não voltaria. Ela não imploraria um homem que pensava tão pouco dela. Deixou cair alguma coisa. A voz oleosa fez seu sangue gelar. Marcos estava lá, saindo das sombras. O que você quer? Ela disse, levantando-se e agarrando sua mala. O que eu quero? Você nos custou uma fortuna. Aquele maluco cancelou o cheque de 20 mil. O gerente do banco riu da minha cara. É problema seu. Saia de perto de mim. Eu não vou a lugar nenhum. Ele sibilou, agarrando seu braço, forte. Você vai voltar para aquela fazenda. Você vai chorar. Você vai fazer o que for preciso para conseguir o dinheiro de volta. Você nos deve isso. Solte ela. A voz de Dante encheu a pequena estação. Marcos se virou e empalideceu. Dante estava parado na entrada, as pernas afastadas, os olhos fixos na mão de Marcos no braço de Ana. A fúria que emanava dele era tão física que o ar vibrava. Eu disse. Dante rosnou, dando um passo à frente, para tirar as mãos dela. Marcos a soltou e levantou as mãos. Ei, cara, calma. Eu só estava falando com a mãe do meu filho. Dante se moveu. Foi rápido. Ele não socou. Ele agarrou Marcos pela frente da jaqueta, prensando-o contra a parede de azulejos, levantando-o do chão. Você nunca mais, ele diz. A voz baixa e letal vai chamá-la de nada. Você nunca mais vai chegar perto dela. O cheque foi cancelado. Sim. E meus advogados estão prestando queixa de extorsão. Você tem sorte se não for preso esta noite. Ele soltou Marcos, que caiu no chão, engasgando. Saia. Agora. Marcos se arrastou e fugiu para a noite. O silêncio voltou, pesado. Ana estava encolhida contra o banco, os olhos arregalados com medo. Medo dele. Isso o quebrou. O protetor se tornou um monstro. Ele parou, levantando as mãos lentamente, como quem se aproxima de um animal assustado. Ana, sua voz estava rouca, quebrada. Ela não respondeu. Apenas observou. Eu te peço perdão. Ele deu um passo cuidadoso. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. O grande e frio Dante estava chorando. Eu fui um tolo, cego. Eu estava com tanto medo de sentir dor de novo que eu causei a sua.
Eu vi traição onde havia apenas medo. Eu deixei minha dor me transformar em um monstro. Dante, ela sussurrou. Eu não me importo com o seu passado. Ele diz, parando a centímetros dela. Eu não me importo de onde esse bebê veio. Ele estendeu a mão, trêmulo, e a colocou suavemente sobre o ventre dela. O calor atravessou o tecido. Ele é parte de você. E isso é tudo o que importa. Ele levantou os olhos para os dela. Ana, eu amo você. Eu não soube o que era até o momento em que te mandei embora. Eu te amo. Ele engoliu em seco. Por favor, volte para casa. Para nossa casa. Ele pegou a mão dela e a beijou. Eu vou dar meu nome a ele, ele prometeu, a voz firme. Eu vou criá-lo, vou protegê-lo. Ele será nosso filho, nosso. Ana olhou, vendo o homem quebrado e refeito diante dela. Ela viu sua alma, e ela soube que era verdade. Ela se jogou nos braços dele, e os soluços dela foram abafados no peito dele. Ele a segurou como se ela fosse a única coisa que o mantinha em pé. Eu te amo. Ela chorou. Eu te amo. Eu sei, ele sussurrou, beijando o topo de sua cabeça. Perdoe-me por ter demorado tanto para ver. O jardim de rosas, que Ana cuidara com tanto carinho, estava em plena floração, uma explosão de vermelhos, rosas e brancos. Não era uma multidão. Apenas Elvira, secando os olhos, e alguns funcionários da fazenda, sorrindo. Ana estava sob o arco de carvalho, onde ela costumava descansar do trabalho. Ela usava um vestido de renda simples, que abraçava a curva proeminente de seus 8 meses de gravidez. Seu rosto estava radiante. Dante estava diante dela. Ele não usava preto. Usava um terno azul marinho que realçava a cor de seus olhos, que agora não eram mais frios. Eram quentes e fixos nela. Você entrou na minha vida como uma tempestade, disse ele. Sua voz firme, segurando as mãos dela. Você lavou as cinzas do meu passado. Você me lembrou como respirar. Eu prometo te honrar, te proteger e amar nosso filho como se fosse meu próprio sangue, todos os dias da minha vida. E você, disse Ana, as lágrimas de felicidade escorrendo, encontrou-me quando eu estava perdida. Você me deu um lar quando eu não tinha nada. Eu prometo ser sua parceira, sua amiga e construir uma vida cheia de luz com você. O beijo deles foi selado sob o sol da primavera. Não foi um beijo de paixão desesperada, mas de promessa cumprida. A câmera se afastou lentamente, mostrando o casal se abraçando, uma mão dele protetoramente sobre a barriga dela. O viúvo amargurado se tornara o protetor. O milionário frio havia encontrado seu segredo, não a dor que ele escondia, mas o amor que ele era capaz de dar. Eles estavam em casa. A noite desenha sua silhueta. Na tela de seda dos lençóis. O mundo lá fora é uma promessa quieta, mas aqui somos só nós. Sua pele é um mapa que eu decoro, cada linha, um caminho que eu sigo. No vale suave do seu ombro, eu moro, longe de todo perigo. O toque é uma língua que não mente, um verso escrito em calor. Meu coração encontra o seu e sente o ritmo do verdadeiro amor. O suspiro que escapa, uma melodia, enquanto a lua nos observa serena. Este não é o fogo que queima em um dia, é a chama que vale a pena. Quando o amanhecer tocar a janela e o sono, enfim, nos encontrar, eu saberei que a vida é bela, porque eu aprendi contigo a amar. Por Ricardo Leão, o seu namorado, eu criei esse espaço para mulheres como você, que acreditam na superação, na esperança e no poder de um romance verdadeiro. Se você sonha em viver uma história de amor assim, onde a dor é vencida pela redenção, então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino, para não perder nenhum capítulo da sua nova novela favorita. E eu quero saber sua opinião
Clique no link fixado no primeiro comentário e entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Lá, vou te lembrar todos os dias quando o novo romance estiver no ar. Vocês que amam um romance caliente e cheio de esperança. Eu vejo você no próximo. Tchau.